em linha direta com o deputado estadual Wilson Filho, que vai falar com a gente agora. Ele que foi autor do projeto de lei que promove o desmembramento do IFPB e cria o IF Sertão. Para quem não sabia, foi o deputado, na época federal, Wilson Filho, que apresentou esse projeto. Deputado, seja bem-vindo. E aí a primeira pergunta, já entro direto aqui, o que motivou essa decisão de apresentar esse projeto, já que inclusive nesse momento é um dos mais comentados aqui entre Cajazeiras, Souza e Patos, desse desmembramento do IFPB. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que estão aí no estúdio. Um prazer muito grande estar falando com vocês sobre um tema tão bacana, tão importante, tão necessário para o crescimento do nosso sertão. Vocês sabem da defesa que eu faço do sertão paraibano, das nossas regiões, daqueles que querem, acima de tudo, uma oportunidade de crescerem na vida. E lá em 2016, Peterson, esse projeto foi de 2016, projeto de lei que recebeu o número de 4.389 do ano de 2016, autorizava o Ministério da Educação a criar um Instituto Federal do Sertão da Paraíba, a partir do desmembramento do IFPB. Essa ideia partiu da projeção da Paraíba a partir da subdivisão de seus sistemas de educação. Nós tivemos uma conversa bastante positiva com professores do próprio Instituto Federal, aí do campus Cajazeiras, do campus Souza, do campus Patos, e muitos deles nos propuseram criar esse projeto. Um professor se destacou muito na época nesse debate, foi o professor Daladier, e nós apresentamos esse projeto na ideia, os atuais campi do IFPB em Cajazeiras, Catolé do Rocha, Itaporanga, Patos, Princesa Isabel e Souza passariam a integrar o Instituto Federal do Sertão da Paraíba. Na época, algumas pessoas podem lembrar, nós realizamos audiências públicas em Cajazeiras, em Souza, em Patos, realizamos audiências públicas para debater esse assunto dos mais variados locais, exatamente para encontrar adébitos, encontrar pessoas que pensassem assim como eu. Nós fizemos um estudo, Peterson, em outros estados e percebemos que quando houve nesses respectivos estados o desmembramento de instituições de ensino, isso ajudou bastante no crescimento das regiões. Olhe só como Cajazeiras é desenvolvida hoje pelo fato de termos tantos cursos na saúde ou na área de humanas. Qualquer dos cursos que tem sua importância e desenvolve muito a cidade e uma região. É assim a realidade de todas as nossas cidades do sertão. E no momento em que ocorre o desmembramento, você coloca a reitoria, que é o centro das decisões, mais perto da região do sertão. Hoje a reitoria fica em João Pessoa. Ela poderia ser mais presente e mais próxima no nosso sertão. Os campi, os locais, as cidades que recebem o campus e os cursos do Instituto Federal, eles seriam mais espalhados, eles poderiam ser um pouco mais focados. Se nós temos o interesse de aprimorar o Instituto Federal em Cajazeiras, vamos lá, com a presença forte do Centro do Poder, que é a própria reitoria, projetar novos cursos que, porventura, tenham tudo a ver com o potencial econômico de cada uma das cidades. Essa é a realidade de Cajazeiras ou pode ser a realidade de qualquer das cidades. Isso aconteceu na UFCG. Quando foi desmembrado a Universidade Federal da Paraíba, existiu inicialmente, Peterson, um movimento pelo não desmembramento, porque muita gente ficava com receio de desmembrar uma instituição como a Universidade Federal e isso causar transtornos e consequências negativas. Não foi o que aconteceu na realidade. A Universidade Federal de Campina Grande foi criada e nós hoje temos campus da Universidade Federal de Campina Grande em diversas cidades. E isso
projetou e muito a força educacional da Universidade Federal, que foi desmembrada. Isso é muito importante e é a realidade de outros estados também. Por isso nós propusemos esse projeto de lei lá de 2016, ou seja, há 5 anos atrás. Esse projeto andou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Educação, avançou na sua atividade legislativa. Quando eu fui eleito deputado estadual, o deputado Wilson Santiago assumiu esse debate e agora nós estamos vendo aquilo que lá atrás sonhavam junto conosco poucas pessoas, podendo virar efetivamente algo concreto. Depois de 5 anos da apresentação do nosso projeto, o Ministério da Educação fez uma série de estudos e entendeu como sendo bastante importante a criação do Instituto Federal do Sertão. E aí tem um novo debate, onde poderia ser a reitoria do novo Instituto Federal do Sertão. Se a reitoria for no Sertão, já é um grande avanço. Então nós temos que nos unir nesse aspecto, nós temos que nos unir nessa temática, porque com certeza, na cidade mais distante do Sertão, a reitoria ainda ficará mais próxima dos grandes centros do que se ela continuar em João Pessoa. Então isso é o desenvolvimento. Não importa se a reitoria ficar em Souza, em Cajazeiras, em Patos, ou num local que possa centralizar essas 3 grandes cidades. Porque com certeza a reitoria estará mais próxima do que em João Pessoa. Deputado, e é por isso que a gente defende tanto isso. Com relação a essa luta pela reitoria, claro, a luta pela reitoria ela só pode de fato acontecer quando houver a concretização desse projeto de lei sendo aprovado no Congresso e sancionado pelo Poder Executivo Nacional, Presidente da República. Mas aí, nessa disputa interna, que já se existe, já é uma realidade entre as cidades de Patos, Souza e Cajazeiras, se coloca na balança o deputado federal. Patos tem um deputado federal, Hugo Mota. A região de Cajazeiras e também, posso dizer aqui, Souza, conta com o apoio do Wilson Santiago. O Wilson Santiago, seu pai, é inclusive filho natural do Alto Sertão da Paraíba, para haver esse equilíbrio de forças, tanto de Patos, que diz ter o deputado federal, pode ser também o Wilson Santiago levantar essa bandeira e dizer: a reitoria, caso aprovado o projeto, deve ficar em Souza ou Cajazeiras, tendo em vista que são deputados e que têm assento na Câmara Federal. Ele já está fazendo isso. A grande diferença é que nós temos, como você assim colocou, uma cidade como Patos, que tem um deputado federal, e nós temos 2 cidades, Souza e Cajazeiras, que contam com o apoio do deputado Wilson Santiago. Porém, Souza e Cajazeiras formalmente ainda não estão unidas nesse pleito. E isso precisa acontecer, porque senão acabamos por o Ministério da Educação encontrar argumentos que levem a reitoria para Patos. Aqui o que eu sempre disse é tanto que isso está previsto no projeto, Zé. Parágrafo único do artigo 1º do projeto que eu apresentei diz que a sede do Instituto Federal do Sertão da Paraíba será escolhida por critérios qualitativos e quantitativos definidos pelo Ministério da Educação. Porque o que vale aqui é o desmembramento, é a união do Sertão em prol de uma instituição que vai fazer essas cidades crescerem muito, porque com o desmembramento fica muito mais fácil fazer com que o Iraúna receba um campus do Instituto Federal, com que outras cidades consigam receber um campus do Instituto Federal, com que Marisópolis, com que São Bento, são tantas, Pombal, são tantas as cidades que poderão crescer, porque a reitoria ficará próxima, a reitoria ficaria ao lado, próxima, poucos quilômetros. Qualquer das decisões é melhor do que a reitoria continuar em João Pessoa. Por isso é que precisa ter união. E isso já está acontecendo por parte dos próprios deputados. O deputado Wilson Santiago, o deputado Hugo Mota, sempre vem conversando sobre isso, cada um defendendo as suas regiões, mas todos unidos em favor de pressionar o Ministério da Educação a
criar o Instituto Federal do Sertão. Deputado, Essa agora, ideia caso lá haja, de trás deputado Wilson que começa a Filho, virar realidade agora. caso haja a união formalmente de Souza e Cajazeiras. Recentemente, o jornalista marisopolense Heron Cid defendeu a tese de que a sede da reitoria, caso aprovado o projeto, ficasse em Marisópolis, que é a cidade localizada às margens da BR-230, que geograficamente contempla ou contemplaria as duas regiões, tanto Souza como Cajazeiras. O que é que o deputado Wilson Filho acha dessa tese defendida pelo jornalista Heron Cid? Eu acho que é uma tese que se torna uma opção frente aos municípios considerados polos. É uma tese que precisa ser colocada à mesa. É uma tese cujos prefeitos, os gestores, os representantes da região precisam estudar e também, com as opções na mesa, escolher a melhor. O que é importante, acima de tudo, é que algo una as duas cidades. Algo precisa unir. O que o jornalista Heron está apresentando é uma sugestão desse propósito de união. E isso é válido, porque mostra que ele está interessado, sabe as vantagens de um instituto como esse no nosso sertão, sabe o potencial de crescimento que isso causaria na nossa região. E é muito bom saber que ele está defendendo a criação do Instituto Federal do Sertão da Paraíba, como nós defendíamos.